Boa tarde, meus irmãos, amigos da Escola Jesus Cristo. Mais uma tarde de reflexões, de estudos em torno do Evangelho de Jesus, em torno da doutrina espírita. E como é tradição da nossa escola, de há muitos anos, no mês de dezembro se estuda nas salas de aula, nas pregações, em todos os horários, relembrando o nascimento de Jesus, a sua vinda ao mundo. Então, hoje, nós estamos aqui para estudar também, para relembrar, tornar a memória, trazer de novo a memória, recordar, tornar a trazer ao coração. Então, nesses momentos, principalmente no mês de dezembro, nós relembramos e recordamos a vinda desse modelo e guia para as nossas almas. Então, preparando os nossos corações e as nossas mentes, vou ler uma página de Casimiro Cunha, recebida por Chico Xavier. Saudação do Natal. Amigo, Deus lhe conceda um Natal de paz divina, ao sol da nossa doutrina, nas bênçãos do amor cristão. Que a mensagem do Evangelho seja a luz que nos sustente. Busquemos alegremente a glória da redenção. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso divino amigo, tu que desceste das maiores alturas, Senhor, Filho unigênito do Pai, para nos mostrar a simplicidade, a humildade, a singeleza, tanto do seu nascimento quanto da sua trajetória entre nós. Que possamos, Senhor, guardar em nossa memória e em nossos corações esses exemplos tão lindos da tua vida e da tua vinda entre nós. Que possamos usar esses ensinamentos com as nossas mãos, nossa boca, nossos olhos, em favor dos nossos irmãos que tanto necessitam do nosso apoio. Abençoa a nossa amada escola, que ela possa cada vez mais engrandecer o seu nome, Senhor, cumprindo as tuas determinações. Abençoa-nos e guarda-nos hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos e irmãs, o capítulo que nos coube hoje, a página de Emmanuel que nos coube hoje, está no livro Fonte de Paz, de autores diversos, espíritos diversos, recebido pelo nosso querido Chico Xavier. E a página, a mensagem se intitula No Natal. No Natal, como nós estamos agindo com todos esses conhecimentos, com toda essa graça divina diante de nós, a nos beneficiar com tantos ensinamentos. Então, no Natal, esse mês que é um mês que vem sendo preparado até o dia 25 e depois para o Ano Novo, é um mês em que abrimos mais os nossos corações, em que ficamos mais receptivos às sintonias do alto, se realmente queremos, como Casimiro Cunha nos fala, a nossa redenção com o Mestre. Busquemos alegremente essa data do teu nascimento entre nós, né? Então, a vinda de Jesus é da terra, ele
que estava desde o começo. Não podemos imaginar Jesus só naquela hora do nascimento. Jesus está desde a criação, co-criador com o Pai, e foi responsável para a formação da nossa terra há bilhões de anos atrás. Jesus já era um espírito puro e tem para com todos os habitantes da terra um carinho todo especial. E ele tem, a vinda dele à terra é uma certeza da nossa redenção. Ele espera isso de nós. Então, o que nós estamos fazendo com todas essas dádivas recebidas, não é? Então, Emmanuel, com esse espírito maravilhoso, nosso professor espiritual, considerado o quinto evangelista, que esmiuça para nós a palavra do mestre, um versículo, às vezes uma palavra do evangelho. Emmanuel nos traz um ensinamento maravilhoso. Então aqui ele vai nos trazer essa página muito linda que nós vamos não interpretar, porque interpretar, quem interpreta é Emmanuel. Nós vamos comentar, né? Então ele começa dizendo: é inútil que se apresente Jesus como filósofo no mundo. Jesus, como muitos dizem, foi mais um profeta, foi um filósofo que desceu à terra, mas Jesus é muito mais do que isso, e sabemos disso, né? Muitos foram os filósofos e profetas que vieram ao mundo, e filósofos até hoje falam de Jesus, filósofos cristãos, e muitos deles foram enviados pelo próprio Cristo para preparar o coração dos homens, como por exemplo Sócrates na Grécia, Buda na Índia, Confúcio na China, como nos fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Vemos que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec colocou um resumo da doutrina de Sócrates e Platão para nos mostrar que há uma coerência de ideias desde aqueles tempos, mas nós não podemos nem devemos apresentar Jesus como um simples filósofo. Jesus é a presença divina entre nós, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, é a luz do mundo. Lá no Evangelho de João, várias expressões nós vamos ter. Ele é o sublime orientador, a presença divina entre nós. Ele é orientador, é mestre, é o guia e modelo para as nossas almas, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Nós temos que pensar nessas coisas, nós temos que analisar, colocar a nossa mente em funcionamento, instruir-nos como nos manda o Espírito de verdade, ter amor e sabedoria, como nos fala Emmanuel. Então nós precisamos olhar isso tudo para colocar dentro de nós. Fala Emmanuel para nós: o mestre não era um simples reformador, porque ele tem os filósofos da terra, os comentaristas da terra, que não entendem a grandeza de Jesus, o colocam como filósofo, como profeta, como reformador, né? Mas ele mesmo disse: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Mas ele não foi um simples reformador com armas humanas, mortíferas. A reforma que o Cristo nos trouxe, que Jesus trouxe para nós, é a reforma íntima,
a reforma em nossos corações, em nossas almas. Nós precisamos ressignificar o Natal em nós. Ouvir como, uma frase de Emmanuel muito linda, ouvir os ecos suaves dos anjos anunciando o nascimento de Jesus. Será que nós já conseguimos ter esse eco dentro de nossas almas, do cântico dos anjos? Essa maravilha, essa melodia divina, como está dentro de nós? Também, Emmanuel nos diz, nem a sua vinda, a vinda de Jesus, constituiu um fato que só alcançaria significação depois de seus feitos inesquecíveis, culminantes na cruz. Nós não podemos ver a vida de Jesus simplesmente uma vida humana, um fato histórico. É muito além. Também aqueles feitos que ele fez depois da cruz, com a ressurreição, nos mostrando a imortalidade da alma. Então, o Natal no mundo é a epopeia do reconhecimento do Senhor. A vinda de Jesus é uma epopeia no mundo. Mudou a história da humanidade antes de Cristo e depois de Cristo. É um fato histórico, mas nós não podemos ficar só no mundo. Natal no Espírito é a comunhão com Ele próprio. Essa comunhão que nós devemos ter com a pessoa de Jesus, com os seus ensinos. Ele tem a comunhão perfeita com o Pai e nós devemos ter essa comunhão com Ele, essa sintonia, para que possamos receber as suas bênçãos. Ele não nos abandona, mas nós precisamos estar em sintonia, nós precisamos estar em comunhão. E como fazemos isso? Só no Natal? Só nesses dias de lembranças? Não, são todos os dias do ano. Chico Xavier, no Pinga Fogo, nos fala: Natal é a oportunidade de reafirmarmos nosso compromisso de cristianização de nós mesmos. Olha que bonito isso, não é? Nós temos um compromisso, nós que já recebemos tantos, meus irmãos, nós temos essa quantidade de mensagens do mundo espiritual, levantando o véu da nossa ignorância, nos mostrando o caminho que Jesus veio mostrar para nós. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos esse compromisso e fazer desse compromisso o Cristo dentro de nós. Como Paulo já falou, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, quando nós vamos falar assim também? Só com a nossa redenção, só quando nós conseguirmos vencer. E nós temos essa oportunidade agora, nessa encarnação, de conhecer o Evangelho, de conhecer a doutrina espírita, de estudarmos juntos, uns apoiando o outro. Olha que coisa linda, a amizade. Então, esse compromisso que nós temos com o Pai de trazer o Cristo para dentro de nós. Cristo era o esperado, nos fala Emmanuel na mensagem. Esperado, sim, as Escrituras no Velho Testamento previam a vinda do Messias, o nascimento de Jesus. Yeshua, que em hebraico quer dizer salvação. Então eles esperavam em que lar iria nascer. Um enviado do Pai, do Senhor, de Yahvé, de Jeová, Deus. O esperado do povo eleito. Ele era
esperado. Os profetas já falaram. Isaías, o profeta messiânico, que foi o que mais falou sobre o Messias, Oséias, Miqueias, todos falaram na vinda desse Salvador, mas eles esperavam um Salvador de armas humanas, guerreiro, conquistador, mas Jesus veio conquistar as nossas almas. O Velho Testamento é a revelação da lei. Então, Emmanuel aqui, ele também fala na sua mensagem, pela sua vinda, numerosas gerações choraram e sofreram, se prepararam para a vinda. É a mão de Deus preparando aquele povo para a chegada do Messias, que foi a bênção. Os que desejavam caminhar para Deus alcançavam a porta. Ele também falou: eu sou a porta. Então, o Velho Testamento está cheio de esperanças no Messias. E o Novo Testamento, o Evangelho, a Boa Nova, é a revelação do amor. Então, enquanto o Velho Testamento tem a esperança da vinda do Messias, o Messias veio no Novo Testamento, revelando para nós o amor do Pai. E continua Emmanuel. O Evangelho de Lucas refere-se a um homem chamado Simeão, que vivia esperando a consolação de Israel. Homem justo e inspirado pelas forças do céu. Vendo a divina criança no templo, tomou-a nos braços, louvou o Altíssimo e exclamou: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação. Então, nós vemos aqui que Simeão, aquele ancião justo, que vivia esperando, na esperança, esperando como esperança de encontrar com o Messias, e ele perseverou, ia ao templo todos os dias, na esperança de encontrar, e encontrou. E recebeu nos braços aquela tenra criança, um bebê, e reconheceu pela sua mediunidade, pelo seu, como diz o Evangelho, justo, e por isso recebeu a inspiração do alto que aquele bebê era o Messias esperado. E nós temos o irmão X, Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos, no capítulo 25, ele nos traz uma que ele sempre fala que ele recolhe dos anais espirituais, das conversas do plano espiritual, e traz para nós, com a sua maneira de cronista, a linda maneira dele escrever, né? Traz para nós uma mensagem muito linda, uma página desse encontro de Simeão e o menino. É uma página pequena, não é muito grande, então dá para a gente ler essa página de Humberto de Campos, que depois eu convido a todos a irem, a meditarem de novo sobre essa página. Então, segundo Humberto de Campos, ele diz assim: dizem que o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no templo de Jerusalém, conservou nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Imaginemos a cena no templo de Jerusalém, quando José e Maria foram levar o menino para a apresentação, obedecendo às leis que determinavam isso, não é? A lei dos hebreus. E o velho Simeão,
pega aquele bebê no colo e reconhece e começa silenciosamente a conversar com aquele bebê. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor da terra, como não vestiste a púrpura imperial? Olha as indagações de Simeão àquele bebê. Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Vestem a toga dos magistrados. Então, poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegastes como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? Que será de ti sem um lugar no sinédrio? Então, as indagações dele, ele pensava como todos na época, aquele Messias humano, guerreiro, como que aquele menino nasceu naquele lugar tão pobre, tão humilde? Não foi procurar os poderosos da terra para poder defender o povo de Israel. Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Davi estimava o Fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu, não te ligastes aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Olha as indagações de Simeão num diálogo mudo, em silêncio, olhos nos olhos, os olhos de um idoso, de um ancião, com os olhos daquele bebê divino. Jesus, menino, escutou, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou mais detidamente e continuou: onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Então ele ainda estava em dúvida como o Messias ia vencer esse mundo. Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e de Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas, indagou em silêncio, pensamento com pensamento. Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? E o menino, erguendo então a pequenina mão, e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se já inclinava para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo,
Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. Olha que coisa linda que o irmão X vem nos trazer lá do plano celestial, onde ele recolheu todas essas histórias. O menino, quando bateu no peito do velho Simeão, deu a resposta para ele. O infante sublime, num gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Todas essas organizações políticas, religiosas, econômicas, são respeitáveis, mas são efêmeras, passageiras. Vinha ele da casa do Pai, respondendo a Simeão, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai. Então Jesus, ao bater no peito daquele velho e justo, temente a Deus, respondeu que vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. Então, é a resposta que também nós temos. Jesus veio para a nossa redenção, para representar o Pai junto a nós. E Emmanuel termina a sua mensagem dizendo: havia surgido a consolação. Ninguém estaria deserdado. Deus repartira seu coração com os filhos da terra. Olha, a presença divina entre nós é com Jesus. É por isso que o Natal é a festa de lágrimas de alegria. Jesus nos trouxe alegria, felicidade, mas não uma felicidade do mundo. Então, essa alegria passageira, que nessa época é tão cheia de coisas, de correria, festas, comidas, troca de presentes. Então, nós precisamos entender que o Natal é uma festa de alegria, sim, mas alegria no coração, com a certeza de que Jesus está entre nós. E ele mesmo falou isso, que está narrado no Evangelho de Mateus. É o último versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós temos que ter essa alegria e essa certeza de que Jesus está entre nós, através dos nossos irmãos que necessitam, como ele mesmo falou, quem veste um nu, quem dá um alimento a alguém, quem recebe alguém. Então nós estamos aprendendo devagarinho, porque nós ainda somos crianças, nossos passos são trôpegos na estrada da vida, nessa longa estrada que temos a percorrer e que já percorremos, erramos e acertamos algumas vezes. Então, essa alegria é que Jesus veio nos trazer para a nossa redenção. Então, que no Natal nós possamos realmente representar Jesus dentro de nossos corações. Vamos orar. Agradecidos estamos, Senhor, de relembrar o Teu Natal, a Tua vinda entre nós, que possamos realmente recebê-lo dentro de nossos corações, dentro de nossas mentes, não ficarmos simplesmente lendo e estudando, mas partirmos para a prática do Teu Evangelho, com a alegria cristã, com a alegria
da boa nova dentro de nós, a irradiar a todos aqueles que se aproximarem de nós. Abençoa a nossa casa de bênçãos, abençoa todos nós, Senhor, que estamos nos esforçando a melhorar cada dia, escutando os ecos em nossa alma dos cânticos dos anjos. Por tudo te louvamos, agradecemos todas as bênçãos recebidas e te pedimos, fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.